Senhor presidente, senhores senadores, telespectadores da TV, ouvintes da Rádio Senado, estaremos hoje aqui de prontidão para tentarmos fazer com que a pauta avance, que a gente possa aprovar a medida provisória que está trancando a pauta e que possamos fazer com que aqueles projetos todos que têm pedido de urgência já aprovado possam ser apreciados e votados hoje e amanhã nessa casa. E certamente vai haver a mobilização suficiente dos senadores para isso. Mas eu gostaria, senhor presidente, senhores senadores, de utilizar esse momento aqui na tribuna para destacar que o processo eleitoral que se aproxima e as características singulares farão desse período uma interessante oportunidade de estudo político para todo o povo brasileiro. O povo quer e tem o direito de saber o que a presidenta Dilma, que é a candidata à reeleição, e o que os candidatos da oposição pretendem fazer para que os avanços conquistados até aqui tenham continuidade. De um lado, temos um governo que, mesmo apresentando regularmente avanços crescentes e expressivos em áreas essenciais para o bem-estar das pessoas, a economia e o desenvolvimento do país, tem sido, a meu ver, injustamente alvo de sucessivas tentativas de desconstrução dessas conquistas. Do outro lado, nós temos uma ou variadas cartas de intenções que se pretendem revolucionárias, apresentadas por legendas que ou já tiveram no governo e não conseguiram fazer aquilo que hoje cobram e prometem, ou mesmo que preferem ignorar, por exemplo, os milhares de trabalhadores que recebem salário mínimo e que tiveram seu poder de compra mais do que dobrado com as políticas desenvolvidas nos últimos 12 anos durante os governos do PT, com o presidente Lula e agora com a presidenta Dilma. Aí algumas perguntas se fazem necessárias. Será que os adversários do PT, do ex-presidente Lula e da presidenta Dilma vão persistir em ignorar os 50 milhões de brasileiros que passaram a ser amparados pelo Bolsa Família nos últimos 12 anos? Será que eles vão negar o grande sucesso educacional que é o ProUni, responsável por ampliar largamente o acesso dos jovens de baixa renda ao ensino superior no Brasil? Ou será que eles têm algo a se contrapor ao fato de que hoje são quase 7 milhões de jovens matriculados no Pronatec, o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego? Além da juventude, podemos citar o incremento substancial nas políticas inclusivas para mulheres e a população negra através das cotas estabelecidas e que tem permitido o acesso muito maior de outras categorias de pessoas que estavam antes excluídas. São resultados, avanços e números que se avolumam constantemente. Números, inclusive, que mudaram a realidade da nossa produção agrícola, do agronegócio, da agropecuária, por exemplo. No governo anterior, o Brasil produzia 96,8 milhões de toneladas de grãos em aproximadamente 40 milhões de hectares. Hoje, o Brasil produz uma soma de 198 milhões de toneladas em mais de 56 milhões de hectares. Os investimentos na produção agrícola ofertados subiram de 15,7 bilhões em média na gestão tucana para 136 bilhões na atual safra e o comprometimento de um investimento de 156 bilhões para a safra deste ano.
São resultados tão positivos, tão expressivos, que consideramos acertada a análise feita hoje pelo ex-ministro e professor Delfim Neto acerca da nossa atual realidade. Vivemos um período de inclusão social e de avanço civilizatório. Em seu artigo publicado hoje, Delfim Neto destacou erros que deveriam ser evitados pelo atual governo, principalmente no que diz respeito à condução do calendário de execução das obras da Copa e do PAC, uma vez que sabemos que nem tudo aconteceu como estava previsto, mas demonstrou também, com muita clareza e detalhes, que, de forma inequívoca, os números mostrados pelos governos Lula e Dilma são infinitamente mais promissores que os números produzidos durante a era do governo do PSDB de Fernando Henrique Cardoso. O fato hoje é que a demanda da população elevou muito e a população exige acertadamente que haja mais desenvolvimento. É muito importante a reflexão que é feita pelo ex-ministro Delfim Neto. Ele mostra os resultados mais recentes da pesquisa Datafolha e, ao mesmo tempo, ele reflete que a disputa eleitoral deste ano sinaliza que será mais emocionante do que parecia até recentemente, apesar de não reduzir significativamente a possibilidade de reeleição da presidenta Dilma Rousseff. Digo isso porque os adversários da presidenta Dilma comemoram o fato dela ter reduzido alguns pontos na pesquisa. Mas, até onde eu tenho acompanhado, e vejo que o artigo do ex-ministro Delfim Neto também, em nenhum momento apareceu a pesquisa com algum adversário na frente da presidenta Dilma. E nem a soma dos principais adversários chegou ao patamar que hoje tem a presidenta Dilma. Portanto, ela continua liderando a pesquisa, apesar de todo o bombardeio que tem sofrido. Como disse, o artigo do ex-ministro Delfim Neto faz algumas observações sobre os erros cometidos pelo nosso governo, principalmente no que diz respeito à condução do calendário de execução das obras da Copa e principalmente pela, digamos, excessiva submissão aos ditames da FIFA no que diz respeito à realização da Copa do Mundo aqui no Brasil. No entanto, ele faz uma reflexão muito importante no que diz respeito àquilo que é o que vai estar no centro das discussões dessas eleições, que são os números, são os avanços da economia e aquilo que é importante para o povo brasileiro. Diz, num dos momentos do artigo, o Delfim Neto: muito importante, o avanço civilizatório e a inclusão social que, inegavelmente, o Brasil vive elevaram o nível das aspirações da sociedade. Ele diz: a sociedade quer mais de tudo, mais educação, mais saúde, mais habitação, mais transporte urbano. Agora que o futuro chegou, parece mais difícil defender a escolha da prioridade que tanto entusiasmo e apoio recebeu quando foi feita. Acrescenta-se a isso que há ainda uma parte da sociedade brasileira que simplesmente nega aquele avanço civilizatório e a inclusão social, confundindo-os por puro preconceito com a construção de um sistema que rejeita a meritocracia, o sistema de cotas, por exemplo, ou desestimula o trabalho, o Bolsa Família, por exemplo, o que chega a ser inacreditável. Palavras do ex-ministro Delfim. Tem pessoas
que, para simplificar o discurso e para defender supostamente uma meritocracia, nega as políticas positivas que têm sido adotadas. Para mostrar como isso é equivocado, diz o ex-ministro Delfim, basta lembrar que entre 1995 e 2002, o PIB per capita do Brasil cresceu a taxa média. De 1995 a 2012, o PIB per capita do Brasil cresceu a taxa média geométrica de cerca de 1,4% ao ano, enquanto o índice de bem-estar, que leva em conta também o aumento da igualdade na distribuição da renda, cresceu a 3,8%. Para medir o aumento da igualdade, utilizamos a relação entre a renda média dos 20% mais pobres da população com relação aos 20% mais ricos, tudo medido a preço de outubro de 2012. Trata-se, diz o ex-ministro Delfim Neto, de um indicador mais intuitivo e mais sensível do que o complemento do índice de Gini, que mede a igualdade, mas é altamente correlacionado com ele. Entre 1995 e 2012, o complemento do índice de Gini, a medida de desconcentração, aumentou de 0,40 para 0,47%, 18%, enquanto a relação entre a renda real dos 20% mais pobres com relação aos 20% mais ricos cresceu de 10% para 15%, um aumento de 50%, que mede o mesmo aumento da igualdade. A média da renda domiciliar per capita dos 20% mais pobres, medida em reais, de outubro de 2012, era de R$ 111 em 1995 e de R$ 118 em 2002, um aumento de 0,9% ao ano. Faço aqui um parênteses para reforçar o impacto dessa informação. Entre 1995 e 2002, exatamente o período governado por Fernando Henrique, a média da renda familiar dos mais pobres no Brasil cresceu apenas 0,9% ao ano. Voltando ao texto de Delfim Neto, em 2012, chegou a R$ 220, um aumento de 6,4% ao ano em relação a 2002. Ou seja, se na era Fernando Henrique, os 20% mais pobres do Brasil tiveram um acréscimo na sua renda de 0,9%, durante a era Lula e Dilma, esse crescimento foi de 6,4% ao ano. O fato interessante é que no governo Fernando Henrique, houve uma diminuição, uma ligeira diminuição da desigualdade. Houve um aumento na renda média real dos 20% mais pobres, de 6,5% entre 95 e 2002, e uma redução da renda média real dos 20% mais ricos. Ou seja, se ao longo do governo de Fernando Henrique houve um crescimento de 6,5% ao longo dos 8 anos, essa melhoria para os mais pobres, os 20% mais pobres, foi também acompanhada de uma redução, de uma ligeira redução dos mais ricos. Mas entre 2003 e 2012, nos governos Lula e Dilma, houve uma verdadeira revolução. Texto do Delfim Neto. Uma verdadeira revolução, ele diz. Por quê? Porque enquanto a renda real domiciliar per capita dos 20% mais pobres aumentou 86% em 12 anos, a renda dos 20% mais ricos também aumentou 36%. Então, essa é a grande diferença. Se durante o governo Fernando Henrique houve um pequeno crescimento da renda dos mais pobres, para ter uma aproximação entre os mais pobres e os mais ricos, teve uma redução, uma ligeira redução da renda dos mais ricos. E durante os 12 anos da era Lula e Dilma, nós tivemos um crescimento de 86% da renda dos mais pobres, dos 20% mais pobres, mas também teve um aumento da renda em 36% daqueles mais ricos. Moral da história, com o governo Lula e Dilma, ninguém perdeu.
todos melhoraram, mas os 20% mais pobres melhoraram relativamente muito mais do que os 20% mais ricos. A redução da desigualdade, quando não acompanhada do crescimento econômico robusto, não é um bom indicador do bem-estar da população. E termina o artigo. A estabilidade monetária elegeu Fernando Henrique Cardoso. O crescimento medíocre do período do seu governo e a redução insensível da desigualdade elegeram Lula. O crescimento forte e a redução importante da desigualdade durante o governo Lula elegeram Dilma. E agora? E agora que a diminuição da desigualdade começa a atropelar o crescimento, o que teremos? Pergunta que o processo eleitoral daqui para frente vai responder. E os analistas dizem, se não tiver uma reflexão profunda de qual o posicionamento econômico do Brasil e quais as propostas que vão ser defendidas pelos candidatos, a nossa presidenta Dilma, que é candidata à reeleição, e os candidatos da oposição, no sentido de que forma vão fazer para que o Brasil continue avançando, certamente não vão dialogar com o nosso eleitorado, porque os eleitores estão muito mais exigentes e querem muito mais de tudo. Mais educação, mais saúde, mais investimento, mais emprego, melhoria salarial. E não é só com conversa que se consegue isso, tem que mostrar na prática quais são as propostas para isso. E, como faço questão de frisar, o brilhante artigo do ex-ministro Delfim Neto deixa claro que, em matéria de solução para elevar a condição de vida do povo, melhorar as condições econômicas do país, a era Lula e Dilma deu uma verdadeira aula na era Fernando Henrique Cardoso. O Brasil de hoje está infinitamente melhor do que o Brasil de FHC, por mais que a oposição não queira admitir. Aliás, a oposição odeia quando a gente faz comparativos numéricos. E a indagação segue no caminho certo. O que teremos daqui para frente? Seguramente teremos um futuro melhor, alinhado com as demandas pertinentes que foram intensificadas justamente pelas melhorias já conseguidas nos últimos 12 anos. Está em curso um ciclo virtuoso de mudanças que reflete de forma intensa também o bom trabalho que está sendo realizado e os projetos, e não apenas as promessas de quem está em campanha. Na realidade, nós temos um enfrentamento claro entre os números, as realizações e os sonhos daqueles que, quando tiveram oportunidade, não puderam colocar em prática o que hoje estão cobrando do nosso governo. Muito obrigado, senhor presidente. Concedo a palavra pela